resposta é nitidamente positiva, conquanto não seja comum. Muito pelo contrário, ainda é exceção, mas é positiva. Empregador, empresa pode sofrer o dano moral e postular a reparação nisso. E se ele decorre de uma relação de empregado, a competência é sim na Justiça do Trabalho. Joia? Legal? Beleza? Vamos continuar aí. Temos mais algumas perguntinhas ali. Vamos dar uma olhada nelas? Bora lá! Professor André, quando o processo na esfera civil demorar para configurar acidente de trabalho, a ação trabalhista que irá requerer a indenização decorrente dele prescreverá? Isso é um outro problema que a gente acaba tendo, né? Qual é a prescrição dessas ações que derivam da esfera civil? Existe o entendimento de que, como o direito está sendo postulado perante, fundamentado no Código Civil, a prescrição seria aquela do Código Civil. Isso não é o que vem sendo anotado na Justiça do Trabalho. Eu sempre costumo dizer que quando a norma ela é trasladada do direito material ou do direito processual comum para o direito do trabalho, ela deve se amoldar às relações trabalhistas, sob pena de algumas escoriações. Esse é o pensamento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a nossa prescrição continua sendo a prescrição de 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho, 5 anos para trás, contando a postulação da ação. Agora, o critério é: André, imagine que o empregado faleceu no acidente de trabalho. E este empregado, porque a competência é essa, hein? A viúva dele, claro, postulou uma configuração do acidente de trabalho, entrou com uma ação contra o INSS postulando acidente de trabalho. A competência não é da Justiça do Trabalho, não é da Justiça Comum, competência civil. Perfeito. Ela demora 2 anos e meio, 3 anos para postular, para conseguir a declaração de que isso é um acidente de trabalho. E aí ela vem para a Justiça do Trabalho para postular uma indenização decorrente do acidente. A competência é essa. Ela postula a declaratória de que é acidente na esfera civil e depois, se a ação for somente contra o INSS, e depois vem a Justiça do Trabalho e entra com uma ação contra o empregador postulando um dano moral ou material decorrente do acidente. Se isso demorou 3 anos, e obviamente a partir do momento que aquele empregado faleceu, rescindiu o seu contrato, estoura a prescrição bienal estabelecida no artigo 11 da CLT e no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Estoura mesmo? Doutores, temos entendimentos contrários, mas eu entendo que estoura. E o entendimento majoritário do tribunal é esse. Para que isso não ocorra, é importante destacar que nós temos inclusive uma orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais número 1 do TST, que fala sobre isso, que é o OJ 392, e ela testa uma medida específica para isso, que é a medida de protesto. O advogado, então, a partir do momento que ele está postulando na esfera civil a configuração do acidente e está vendo que aquilo está demorando muito, entra com esta medida de protesto na esfera trabalhista, porque este protesto vai interromper o prazo prescricional. Lembra a diferença de interrupção ou suspensão de prazo? Quando interrompe, reinicia nova contagem. Quando suspende, não, eu conto aquele tempo anterior. Mais uma vez, para não deixar de ser didático. Eu estou há 1 ano tentando a declaratória na esfera civil. Entro com a medida de protesto. Se, não é o caso, se suspendesse o prazo, saindo aquilo lá eu teria mais 1 ano para entrar com a ação. Não, saindo eu tenho mais 2 anos, porque quando interrompe eu ganho aquele prazo que eu perdi. Reinicia-se nova contagem. E a medida de protesto é a medida cabível para isso. Quando o TST vem elencando nesta orientação jurisprudencial essa medida de protesto, com o único intuito de interromper o prazo prescricional, é claro que a intenção do TST qual é? Se toca, meu amigo, porque vai prescrever. Então, precisa se tomar efetivo cuidado com isso, porque pode prescrever essa demanda, sim. Beleza? Excelente pergunta, obrigado mais uma vez. Vamos lá dar uma olhadinha? É a última que nós temos agora? Ou são mais 2? É a última? Última questão, vamos lá, dar uma olhadinha nela, bora! Professor, existe possibilidade de uma ação trabalhista só requerendo danos morais? Existe, sem sombra de dúvida, existe.
O empregado pode postular um assédio moral, um dano moral decorrente de um assédio sexual. Só isso ele pode, sem dúvida nenhuma. Não há necessidade dele cumular este pedido com um pedido de hora extra, de equiparação salarial, de adicional de noturno, de adicional de transferência, de salário por fora, de comissões em atraso. Não há necessidade dele cumular o pedido. Se a sua pergunta é essa, só postular o dano moral, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista pura e simples, postulando exclusivamente o dano moral. Não tem problema nenhum em fazer isso, absolutamente nenhum. Passa a ser um pedido, doutor, como qualquer outro. Ele pode também, o empregado, entrar com uma ação só cobrando hora extra? Por óbvio que sim. Mas pode também entrar só cobrando o dano moral, sem dúvida nenhuma. Joia? Com isso, a gente está finalizando o nosso segundo bloco, mas não pensem que acabou não, porque a gente volta daqui a pouquinho com o X da questão. E, além disso, eu quero sempre lembrar, provafinal@exapar.com. Doutores, enviem um e-mail para cá que a gente responde para vocês que não conseguiram enviar suas perguntas. Tá joia? Perfeito? Daqui a pouquinho eu volto então, rapidinho mais uma vez com o X da questão, onde a gente volta para dar uma analisada sobre o tema do dia, nas questões que já caíram e que tendem a certamente serem repetidas nas provas públicas por aí. A gente volta já já! Como prometido, mais uma vez estamos aqui no nosso último bloco, que é o X da questão. É esse bloco, gente, onde nós pegamos algumas questões de concursos públicos, questões de provas da OAB, para que a gente possa analisar sobre o tema efetivo que foi dado no dia. Hoje, aplicação subsidiária do Código Civil no âmbito trabalhista. Na verdade, eu falo que é uma parte do programa muito importante. É claro que é uma parte acessória, porque ela depende dos outros dois blocos do programa, mas eu vejo isso nos meus alunos. Acho que muitas vezes os nossos alunos sabem efetivamente a resposta, sabem sobre a matéria, mas eles não conseguem extrair da questão exatamente aquilo que a questão pede. Então, para você aí que vai prestar concurso público, prova da OAB, se liguem nessas questões que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Primeira. Tá aí uma questão da OAB, ó. Qual é a competência para julgar uma ação onde será requerida uma indenização por danos morais e materiais em que o futuro empregado não foi contratado por discriminação? Olha, doutores, me dá um segundinho da atenção de vocês antes da gente ir às respostas. Isso tem sido cada vez mais comum. Vou dar uma dica para você, empregador. Exame médico feito à Justiça do Trabalho, boa parte já entende que se você submeteu um empregado a um exame médico, você teve uma promessa de emprego para aquele empregado. E se você não o contratou, salvo um motivo relevante que tenha constado no resultado do exame médico, você deve uma indenização para esse cara. Precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. É aquilo que nós chamamos de pacto pré-laboral. O que é o pacto pré-laboral? Ora, o pacto pré-laboral é aquele pacto que você praticamente assumiu com o empregado, com o futuro empregado, mas depois você roeu a corda. Esse empregado, ele teve uma expectativa acerca disso. Esse empregado criou uma expectativa. Muitas vezes esse empregado, ele optou pela sua empresa em detrimento de uma outra empresa que ele também teria a possibilidade de trabalhar. E aí você dessa empresa rói a corda, além de quebrar a expectativa desse empregado, você deixou com que esse cara não assumisse o emprego do outro lado lá. É a famosa perda da chance. Isso gera um dano material. A questão é que gera um dano moral ou material, sem dúvida nenhuma gera. Casos específicos, como por exemplo, doutores, de uma pessoa que vem, um caso específico mesmo, como advogado, uma pessoa que vem do interior para a capital, em razão de assumir uma vaga no emprego, e com isso aluga a casa, faz mudança, e quando chega aqui com tudo contratado, e-mails caracterizando que efetivamente a contratação surtiria efeito, quando ela chega em São Paulo, esta empresa olha e fala, ó, agora não quero mais. Isso não gera um dano? Ora, claro que sim. É o pré-contrato, é o pacto pré-laboral. E este dano, a pergunta é essa,
deve ser postulado aonde? Muito se discutia a respeito disso. Pô, André, mas por que se discutia? Ora, porque não houve relação de emprego ainda. Neste caso, não ocorreu, a relação de emprego não se manteve, ela não se estabeleceu. Se não houve relação de emprego nem relação de trabalho, a competência seria da Justiça do Trabalho, pacífico.